Vítor Madeira Herdeiro nasceu a 1 de novembro de 1968 em Lisboa. Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea e adquiriu o grau de Mestre em História Moderna e Contemporânea, ambos no Instituto Universitário de Lisboa. Atualmente é aluno de doutoramento em História Moderna e Contemporânea no mesmo Instituto Universitário e investigador no Centro de Estudos Internacionais, ao abrigo de uma bolsa concedida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem como projeto de tese uma investigação para a conclusão do doutoramento, cujo título é O envolvimento português das iniciativas de radiodifusão internacional patrocinadas pelos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria, Raret, 1951-1996. Participou em congressos e seminários nacionais e internacionais na área da sua especialidade, sendo ainda autor do livro Raret, a Guerra Fria, combatida a partir da charneca ribatejana, editado em 2021. Bom, vou tratá-lo por Vítor e não por Sr. Doutor. E a primeira pergunta é sempre a mesma. Onde é que estava no 25 de Abril? Essa é uma história muito interessante. Antes de mais, também quero agradecer o facto deste convite e por ter esta oportunidade de falar de um tema que para mim é tão querido e que é a minha investigação. Eu, no dia 25 de Abril, estava no Hospital da Ordem Terceira a ser operado, à circuncisão, coisas de miúdos, naquela altura se fazia. Portanto, entrei com a Revolução, entrei a 24 de Abril, passo lá à madrugada. Convém dizer que este hospital era ali junto ao Teatro de São Carlos, a PIDGS era 2 ruas acima, e eu, de manhã, quando acordo, estava no quarto particular, e de manhã, quando acordo, acordei com a Revolução. E, entretanto, o meu pai vai-me lá buscar por volta do meio-dia, e tenho perfeita noção disto, e de ver a confusão e ouvir os barulhos na rua, portanto, era aí que eu estava. Engraçado. Nunca tinha ouvido uma história dessas. Bom, o seu livro deu origem ou teve na base da construção da série Glória. Como é que descobriu a Raret, visto que a maior parte dos portugueses só tem noção da Raret depois da série Glória? Como é que descobre a Raret? O cruzamento com a Raret deu-se no tempo do serviço militar obrigatório. Eu era militar na Força Aérea e tive a sorte de ir parar a um comando da NATO em Oeiras. E nessa circunstância, um dia, um fim de semana, com os camaradas americanos, convidam-me para ir fazer paraquedismo a Évora, ao aeródromo de Évora. Mas de passagem para Évora tinham que ir ali a um sítio qualquer no Ribatejo. E não me disseram onde é que era, eu ia com eles, tudo bem. E é quando eu entro na Raret pela primeira vez. E vejo, digamos assim, aquele complexo bastante grande, com aquelas antenas altíssimas. Pergunto o que é aquilo, eles dizem que aquilo é uma instalação de rádio dos americanos, que eles iam lá ter com um amigo deles. A gente almoçava lá e depois ia para Évora. E foi esse o primeiro contacto que eu tive com a Raret, sem me explicarem muito mais, mas fiquei de facto sempre com aquela imagem, no meio do Ribatejo, uma coisa daquela dimensão que eu não percebi para o que era. Sabia que era uma rádio, mas também não foi dito muito mais, mas foi o primeiro contacto que eu tive, de facto, com a Raret, fisicamente, e que depois, anos mais tarde, quando vou então para a licenciatura em História e para o mestrado, vou repescar essa ideia e aí vou aprofundar e perceber o que é que era a Rádio Europa Livre, o que é que foi a Raret, e percebi que, de facto, não ouvi nada escrito sobre isso e peguei nesse tema exatamente para desenvolver, que é o que estou a fazer ainda hoje. Com o seu doutoramento? Com o doutoramento agora, neste caso, sim. Bom, se bem me recordo, porque li no seu livro, há mais documentação na América do que em Portugal. Como é que explica isso? Sim, é simples. Repara, o arquivo da Raret teve, por ordem, digamos, legal, até que toda a parte contratual tivesse resolvida após o fecho da Raret em 96, teve aqui retido em Portugal até 2004. Porque havia pairanizações, havia toda essa parte legal que tinha que ser observada, porque estamos a falar de uma empresa de uma concessão do Estado. Okay? É uma empresa privada, mas que trabalhava com base numa concessão do Estado português. O arquivo que existe aqui em Portugal é um arquivo que está para já espalhado, está na Torre do Tom, está no Arquivo Salazar, está no Arquivo da Defesa Nacional em Paço de Arcos, está inclusivamente na Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian, porque o António Novaes foi lá tirar fotografias. Portanto, é um arquivo que é descontínuo, não é? Tanto nos temas como na cronologia, e está espalhado por vários sítios. Está espalhado também pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, na parte que respeita aí ao 25 de Abril e à intervenção do Capitão Tomás Rosa, enquanto delegado da Raret. Mas o grosso, digamos assim, o arquivo todo, digamos, completo, foi trasladado depois em 2004 para o arquivo da Hoover Institution. Isto porquê? Porque a Rádio Europa Livre e a Rádio Liberty, quando encerram a sua fase
alemã, em Munique, encerram em 96. Estabelece um protocolo com a Stanford University para, junto da Hoover Institution, depositarem o arquivo completo, okay? Dos anos de 49 a 96. O da Harriet não vai logo por causa destas questões legais, aqui em Portugal, e só é, digamos, junto à documentação toda, em 2004. Aí, de facto, é que se pode encontrar e consultar tudo o que diz respeito não só à Rádio Europa Livre, como à Harriet, como à Cruzada pela Liberdade, o National Committee for Europe. Depois há um outro arquivo que é muito interessante, que está na Hungria, na Vera and Donald Blinken Center, que diz respeito, que é financiado pela Fundação Jorge Soros, que diz respeito aos telegramas, a tudo o que seja comunicações de Munique para Lisboa, de Lisboa para Washington, de Washington para Munique. Portanto, esse conjunto todo de telegramas, que vai desde os inícios dos anos 50 até princípios de 70, que está depositado e que eu tive acesso e que nos dá, digamos, acesso às conversas, ao que é que eles diziam nos bastidores. E, por exemplo, isso foi muito importante para perceber o receio que os americanos tinham em perder a Harriet quando foi da crise aqui em 61, em que opôs Salazar e Kennedy, em que os americanos dizem, bom, nós estamos aqui a rever o contrato que é de 51, queremos mais 10 anos, mas face às divergências que existem entre Portugal e os Estados Unidos por causa da questão colonial, estamos na iminência de que ficassem a Harriet, ou de não ver o contrato renovado. Numa altura em que os americanos mais precisavam que o contrato fosse renovado. Temos que pensar que está no início da crise dos mísseis em Cuba, temos que pensar que o Khrushchev e o Kennedy tinham se encontrado em Genebra para que houvesse algum tipo, digamos, de apaziguamento. Temos que pensar que está-se a construir o Muro de Berlim, portanto as relações entre os Estados Unidos e Moscovo estavam mais quentes do que nunca. Ora bem, ficar sem aquele meio de comunicação para a política externa norte-americana era um grande revés. E teve na iminência disso poder acontecer. Através desses telegramas é possível perceber o que é que cada um disse a cada um e o que é que pensava. Que às vezes são mais importantes do que os documentos propriamente ditos, não é? Porque é as conversas... Já são filtrados. Exatamente. Já são filtrados. Os documentos já são filtrados. Bom, eu acho que aqui a pergunta que se põe é se era tão importante para a América, porquê Portugal? Bom, os americanos começam a emitir a partir da Alemanha, não é? Porque Munique, exatamente, Munique, imitem onda curta, mas eles estão muito próximos em termos geográficos dos alvos que eles queriam atingir. Estamos a falar de Polónia, Hungria, a Checoslováquia. O RSS, não? Não. Eram os 5 países, que eram os considerados países satélites da União Soviética. Quem vai emitir depois para a União Soviética vai ser a Radio Liberty, a partir de 53, que é uma organização, digamos, congênere da Rádio Europa Livre, mas essa vai estar assediada, à semelhança do que acontecia com a Harriet, essa vai estar assediada em Pals, que é ali um bocadinho a norte de Barcelona. Okay? E aí vai ter um centro parecido com o da Harriet, mas mais pequeno. E essa é que vai emitir, de facto, a União Soviética. A questão dos norte-americanos terem escolhido Portugal é porque eles fazem um inquérito, no fundo, no verão de 50, para perceber quais é que seria, na Europa, a localização que garantiria uma transmissão eficaz. Porque também, do outro lado, estavam com interferências. Porque aquelas emissões eram consideradas hostis. Ou seja, eram emissões não desejadas. Portanto, nesse sentido, os norte-americanos queriam ter uma localização complementar e alternativa à que tinham na Alemanha, de maneira a que as emissões fossem de facto eficazes. As características da própria Rádio Europa Livre impossibilitavam, digamos, que um país como a Inglaterra ou como a França aceitassem uma instalação daquele género. Ora, Portugal, sendo um país anticomunista, credenciais firmadas nesse sentido, um país aliado dos Estados Unidos, que estava à distância exata, certa, para enviar, digamos, o sinal de rádio para o outro lado, reunia as condições todas, desde as condições técnicas, políticas, diplomáticas e credenciais, obviamente, anticomunistas, que era uma coisa digamos, que os Estados Unidos queriam ter ali um parceiro e, de facto, Salazar dava essa garantia. Além do mais, e dada a questão, digamos, do secretismo ou, digamos, da descrição que se pretendia em torno de uma operação destas, Portugal também, nesse sentido, em 1950, era um país que era altamente discreto naquilo que fosse necessário ser discreto. E a Harriet foi uma coisa, digamos, muito discreta durante muitos anos,
para além digamos, da inauguração em si, até praticamente aos anos 90 não soube o que era a rarete. Bom, eu acho que muita gente só soube o que era a rarete depois da série Glória. E esse secretismo à volta da rarete vinha do próprio Salazar, é porque na verdade toda a gente sabia das lajes. Sim, mas as lajes é algo que convinha até em termos de política interna de propaganda do regime. No fundo, para dizer, dizem, a nossa oposição interna diz que nós somos fascistas, que nós estamos ligados ao eixo, vejam lá, nós estamos aqui em convívio com as democracias, com a França, com a Itália, com a Bélgica, com os Estados Unidos. Portanto, nós temos credenciais democráticas. Portanto, em termos da propaganda interna do próprio regime, era favorável mostrar que estava com os aliados. Ora, a Rádio Europa Livre e a própria Rarete eram algo que, mesmo na sua gente nos Estados Unidos, tinham sido dissociadas de qualquer ação governativa. E, portanto, quando é replicada aqui a criação, digamos, depois da Rarete em Portugal, os moldes vão ser exatamente os mesmos. Portanto, isto é uma empresa privada, é uma empresa que se vai, digamos, operar na indústria da radiodifusão através de uma concessão do Estado português, mas que não tem nada a ver com o Estado português. É uma empresa privada como qualquer outra. Cumpre as leis portuguesas, a partir daí está tudo ok. E portanto, não havia, digamos, nenhum tipo, digamos, de comunicação do que era a Rarete, porque é que servia a Rarete, a não ser na comunicação local, nos jornais do Ribatejo, aí sim, mas sempre na vertente do apoio assistencial à população, digamos, dos bons empregos que a Rarete proporcionou. Depois, quando foi a partir dos anos 60, em que se constrói a escola da Rarete em 67, 68, novamente nos meios de comunicação local se fala da Rarete, mas sempre desse ponto de vista. Nunca para que a Rarete servia, deixava de servir, ou era um elemento ativo da política externa dos Estados Unidos. Essa questão nunca foi abordada. E quando foi abordada, já no consulado de Marcelo Caetano, em 69, há um jornalista do Diário de Lisboa em que escreve o título, estou a dizer de cabeça, do Ribatejo para a União Soviética à propaganda norte-americana. O título acho que era este. E aquilo é muito mal recebido. Digamos, na própria Rarete, os americanos dizem, nós vivemos aqui há 18 anos sem a comunicação social portuguesa cá ter vindo. Portanto, isto foi uma questão que foi a única vez. Portanto, não precisamos disto para nada, nós estamos aqui a atuar discretamente. Estes indivíduos não vêm cá fazer nada com este tipo de abordagem. E, de facto, foi a única vez que eles foram lá e nunca mais se repetiu a graça. É engraçado como houve esse secretismo com antenas de não sei quantos metros numa lesíria, não é? Desde que não se divulgue, pronto, dá-se o caso como um facto consumado, está ali. As pessoas que lá trabalhavam estavam felizes e contentes, porque, de facto, tinham empregos bastante bem remunerados, eram muito bem tratadas, e o assunto é quase como se fosse um novo assunto. Não se fala, basicamente. Depois, nos anos 60, a Deutsche Welle faz uma abordagem idêntica àquela que a Rádio Europa Livre fez, para estabelecer aqui também uma rádio, agora para emitir para a Alemanha Democrática. E vai seguir os mesmos moldes da Rarete, ou seja, vai instalar-se em Sesimbra e em Sines, claro que muito mais pequeno, com uma dimensão muito, muito inferior, que vai durar até 2011, mas que ao início tem esta vertente mais de propaganda, que depois, a partir de 89, com a queda do muro de Berlim, vai deixar de ter, mas que vai ser idêntica, no fundo, àquilo que a Rarete foi, mas para a Alemanha Democrática. Ainda há coisas para saber sobre a Rarete? Ainda há coisas para saber sobre a Rarete. Ainda há, até porque, vamos lá ver, a Rarete insere-se num esforço de contenção, numa cruzada anticomunista, levada a cabo pelos Estados Unidos. Começa com a exposição da doutrina Truman em 47. Os Estados Unidos vão criar uma rede de bases a nível militar, vão criar ajuda através do Plano Marshall para a Europa recuperar e vão criar uma rede também de comunicação que ainda hoje existe, a Rádio Europa Livre ainda hoje existe. A questão da Rádio Free Asia, dirigida à China, criada a partir de 96. Portanto, tudo isto é uma contenção que se pretende fazer do mundo comunista. E a Rarete tem que ser entendida como um contributo português, enquanto aliado dos Estados Unidos, para a contenção exatamente dessa situação toda. E quando chegamos a 74, 75, quando seria lógico, à partida seria, digamos, compreensível que este tipo de rádio deixasse de existir, é um período em que a rádio vai existir e vai existir de uma forma bastante precária, porque está sem contrato. A Rarete está sem contrato de 73 a 77.
Isto vai apanhar exatamente 74, 75, 76, o período revolucionário, em que, pela lógica das coisas, seria expectável que a Rarete acabasse o seu percurso, que as autoridades não quisessem mais uma rádio com essas características em território português, porque também temos que pensar que as novas autoridades vão estabelecer relações diplomáticas com os países para os quais a Rarete emitia. Era normal que não se quisesse uma rádio desta natureza. E a verdade é que isso contrariou tudo. Portanto, a Rarete permanece em bases precárias. A Rarete não é dada o conhecimento, digamos assim, público. Mais uma vez, é camuflado, digamos, a essência da Rarete, agora por outras razões, para que tudo vá decorrendo normal, o mais normal possível, até que em 77 haja, de facto, um governo constitucional, o primeiro governo constitucional dirigido pelo Dr. Mário Soares, que vai efetivamente fazer um contrato, novamente, de concessão com a Rarete, agora já não por 10, mas sim por 15 anos. E estes 15 anos, obviamente que em 77 ninguém podia imaginar que a União Soviética implodia em 91, mas o contrato vai exatamente acabar em 91. E já depois do Muro de Berlim cair em 89 e da implosão da própria União Soviética, são os norte-americanos que pretendem um novo contrato de mais 10 anos para durar até 2001. Claro que depois sabemos que esse contrato não acabou em 96. Mas ainda é feito um novo investimento, aquisição de mais emissores. Portanto, a Rarete, à partida, estaria para durar pelo menos mais 10 anos. Depois há toda uma questão do desenvolvimento local, que foi o desenvolvimento que foi permitido à população da Glória ter a partir da escola da Rarete. Mas ainda vai mais longe, porque a Rarete abre os serviços sociais e médicos à população, cria uma maternidade, e estamos a falar de um tempo em que não havia Serviço Nacional de Saúde, que só é criado depois em 77. Na Rarete, no Centro Emissor da Glória, vão nascer 249 crianças nessa tal maternidade. Portanto, eu conheci pessoas que me disseram, o Roberto Caneira, por exemplo, olha, eu sou um daqueles miúdos que nasceu na Rarete, aqueles bebés. Eu nasci dentro do Centro Emissor. Portanto, e tudo isto é muito impactante para aquela população. E nós, quando chegamos à Glória, foi o meu caso, a primeira vez que eu fui à Glória, a rua principal, digamos, da Glória, chama-se Avenida dos Estados Unidos da América. Ou seja, o que é que uma rua com este nome faz numa aldeia do Ribatejo? É porque, de facto, houve aqui muita coisa. E há, de facto, ainda muita coisa para saber. E eu espero agora, com a conclusão do doutoramento, trazer isso ao conhecimento histórico. Bom, o seu livro serviu de base para a série Glória. Acompanhou? Foi tido achado? Não. Não. Isto foi assim. Um membro do júri portanto, da banca de mestrado era e é amigo do Pedro Lopes, quem fez o argumento. E, na altura, o Pedro Lopes andava com uma ideia, porque ele também tinha familiares que tinham trabalhado na emissora nacional e sabia do que tinha sido a Rarete. Ecoava-lhe na cabeça essas histórias. E estava a tentar fazer um argumento português para ser a primeira série da Netflix. E esse professor fala-lhe sobre esta questão da rádio, diz que isso tinha passado, portanto, esta tese de mestrado no ISCTE e que ele tinha feito parte do júri e fornece-lhe, portanto, o acesso à tese. E a partir daí, sei que o Pedro Lopes leu a tese. Eu só o conheci, de facto, na apresentação, porque ele depois faz o prefácio do livro, eu conheci só nessa fase, mas depois, em conversas com ele disse-me que baseou-se no que ele já sabia e na investigação que fez, mas também naquilo que eu escrevi na investigação. É por isso, depois, na contracapa do livro, está lá a dizer que o estudo ou a investigação que teve na base da primeira série portuguesa da Netflix, uma coisa deste género. Portanto, não me perguntaram. A conselheira histórica foi a professora Maria Inácia Rezola, que foi ela que, digamos, em termos históricos, foi a consultora, mas tenho conhecimento pelo próprio autor que se baseou naquilo que eu também escrevi. Bom, valeu a pena trazer a Rarete para Portugal? Valeu, porque, vamos lá ver, a Rarete era uma base civil plantada no Ribatejo, tal como a base das Lajes estava plantada, e ainda está, na Ilha Terceira, nos Açores. Valeu do ponto de vista económico, porque o Estado português ganhou com isso. Valeu do ponto de vista social, porque as populações ganharam com isso. Valeu do ponto de vista ideológico, porque, vamos pensar assim, se o Muro de Berlim foi uma vez penetrado por alguma coisa, não foi por balas nem por tiros de canhão, foi por ondas de rádio. E as ondas de rádio andavam de um lado para o outro incessantemente 24 horas por dia. Aquilo era um jogo do gato e do rato. Portanto,
Eu penso que valeu a pena este esforço, porque, como disse o presidente Václav Havel, foi graças à rádio e ao contributo da Rádio Europa Livre que as populações, não só da Checoslováquia, mas daqueles países, e o presidente polaco também disse isto, não estou a lembrar o nome dele, o homem da solidariedade. Lech Walesa. Lech Walesa. Também corrobora esta situação, que se a chama da liberdade e da democracia, desses valores, foram mantidos acesos durante o período em que a União Soviética dominou aqueles países, foi graças, ou muito graças à questão da rádio. Porque as pessoas recebiam emissões que não tinham acesso nos próprios países, recebiam informação que estava-lhes vedada. Portanto, havia todo um conjunto, digamos, de situações, de vivências de mundo que eles não tinham, e que foi graças às emissões diárias e contínuas da Rádio Europa Livre que essas populações puderam ter acesso. Portanto, eu penso sinceramente que valeu a pena, e depois temos pessoas como Václav Havel, digamos, a enaltecer de facto este esforço. Portanto, eu penso que sim, acho que valeu a pena. Muito obrigada. Obrigado.